Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Como é que estão as coisas? Hoje é sexta-feira de carnaval, né? Nós já estamos aqui, a cidade já está em festa. Eu, na verdade, estou querendo até dar uma saidinha hoje, mas acho que não vai rolar. Não, mas tudo bem. Eu queria falar com vocês uma coisa rápida sobre um caso que aconteceu agora, na semana passada. Foi um caso muito grave, muito sério, muito chocante, que mobilizou as pessoas, né, assim. Porque foi o caso de uma cidade de Itumbiara, que um secretário do município, ele chamado Thales de alguma coisa, ele atirou em dois filhos, um de 8 e outro de 12, e depois ele cometeu suicídio, né? O de 12 faleceu, o de 8 parece que está na UTI. Foi a última notícia que eu obtive faz 4, 5 anos atrás. E ele depois cometeu suicídio. Antes ele deixou mensagens escritas, né, no Instagram, dizendo que amava os filhos, e depois ele colocou também, eu não cheguei a ler o texto, eu li os jornais, que o que motivou ele a cometer esta barbaridade foi o fato de uma suposta traição da esposa, né? E aí nós podemos falar de algumas questões importantes, assim, a questão da traição, né? É claro que a gente nunca pode aceitar que a traição seja justificativa para qualquer tipo de violência, né? A violência contra a mulher, no caso aqui, a violência contra a mulher, que foi com relação às crianças, e cometer esse crime terrível. Então, é claro que a traição não pode ser vista como justificativa, apesar da gente saber que na nossa cultura, inclusive eu soube que a mãe estava no velório do filho, a comunidade começou a tratá-la mal, justamente por causa desse teor, dessa palavra hipócrita que se chama traição, né? E ela saiu do velório, inclusive, né? Veja só, né? Foi inclusive já lei, deixa de ser lei, mesmo assim a sociedade ainda continua com uma visão tacanha, retrógrada, machista e controladora dos nossos corpos, né? Qualquer tipo de relação pode haver traição. Isso é óbvio, mas essa coisa óbvia nunca é falada de verdade, você tá entendendo? Você achar que está se relacionando com o outro ou a outra, e aqui eu vou falar na relação hétero mesmo, ou qualquer outra relação, mas vamos fazer esse recorte, há possibilidade de ter traição ou não. Isso por quê? Porque você não tem como controlar o outro. Por mais que você tente, você não tem como controlar a mente do outro, o que o outro está pensando. Você está entendendo? Fazendo o tempo inteiro. A não ser que você crie uma jaula, né? Mas pensando nas relações cotidianas, não tem como você controlar isso, entende? A traição faz parte da experiência humana. Não é verdade? E aqui eu não quero entrar na seara da religiosidade, não quero entrar em nada disso. Eu estou dizendo que a traição faz parte da experiência humana. O que a gente precisa fazer enquanto sociedade é discutir como vou lidar com isso. Né? Porque tem gente que sofre traição e lida de uma maneira muito mais assim, tranquila, né? Foi embora, sofreu, sentiu o luto, ficou com raiva do mundo, mas foi viver o seu caminho. Você está entendendo? A gente pode narrar vários exemplos aqui, né? Então, assim, essa coisa da traição, que o corpo me pertence, agora é meu, né? Isso é mentira e todo mundo sabe, mas a gente não fala, assim. Tem que se falar isso também, olha assim, olha, você está casando com fulano, mas pode haver traição. Você vai fazer o que com isso? Você tá entendendo? Quer dizer, eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, porque não tem como. E às vezes não existe nem a traição, mas só a suspeita do outro
né? Pensar que está sendo traído já vira uma coisa de uma patologia fora de qualquer coisa, do controle, da vigilância, né? Da coisa do tormento, né? É o tormento do cotidiano. Aí a gente pode depois narrar vários exemplos aqui, né? Eu conheço o caso da primeira cornete, primeira mulher que eu conheci que tomou corno. Ela viu o marido no computador teclando com a mulher. Ela disse: eu não vou ficar nesse tormento vigiando a vida de ninguém. Eu não casei para isso. Não tenho tempo. Entendeu? O cara foi embora, depois rolou outras histórias, mas depois eu conto. E ela foi cuidar da vida dela, vai ficar no tormento, no controle, na vigilância. Vamos botar, que é o nome daquele detetive, depois manda matar, escolha. Pô, bicho, peraí, dá. É uma coisa que não se fala. É sociedade hipócrita, né? Outra questão que ele faz, assim, é que deixar um texto escrito. Teve uma matéria na Super Interessante, eu vou pesquisar e vou colocar aqui, que ela vai fazer o perfil do suicida, mostrando a maioria, por exemplo, deixar uma carta, né? A carta para incriminar alguém, para culpabilizar e para deixar essa pessoa péssima, né? Há uma coisa assim, planejada, entendeu? Quando nomeia. E foi isso que ele fez, né? E outra coisa que ele fez, que é muito comum, é usar os filhos como ferramenta para atingir a mãe. Isso é muito comum. Eu conheço vários casos. Uma amiga voltou a estudar depois que pariu, o pai estava amamentando, no quinto ou sexto mês. Aí ela precisava sair, ela botava o leite na choquinha, tudo arrumadinho, não tinha estresse. E ela fazia com tanta naturalidade, disse, não, né, vou deixar aqui para... E teve uma reunião do trabalho aí, da escola, da faculdade, à noite, ela deixou na madeira o leite todo direitinho para o ex-companheiro dela, é só esquentar e dar quando o bebê chorasse. Ela foi para a reunião, quando voltou, o bebê chorando de uma maneira absurda, e ele olhando para ela, culpando ela, tipo, né, que coisa perversa, que violência psicológica, né? Tipo assim, não é para você estar na rua, seu lugar é para você estar aqui, né? E ela saindo achando super normal o outro, no caso o ex-companheiro dá leite, né? Não há nenhuma ciência, não é, mas ela foi punida por essa ação. E aí, se você for verificar, tem vários casos assim. E ele vai e mata os filhos, olha, papá, e depois comete suicídio, entendeu? Que é uma coisa também que está ficando comum. Eu tenho falado muito sobre isso. Comete o feminicídio e depois o suicídio, né? Comete depois o suicídio. É uma coisa muito grave, muito séria. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa conversar sobre essas coisas, entendeu? Divulgar mais os casos onde os homens e mulheres, mas aqui nós estamos tratando da violência de gênero, porque é uma relação assimétrica. Coloque isso assim, olha, eu vou embora, ponto, entendeu? Fui embora, fui cuidar da minha vida. Qual o problema? Agora tá surgindo um bando de machistas terríveis, que depois a gente vai falar sobre isso, né? Defendendo a tese de que nós mulheres somos naturalmente submissas e um bocado de babaquice que eles sabem que é verdade. Agora, um dia que... É uma coisa muito triste, assim, isso me deixou muito mobilizada, né? Todo mundo, o pessoal que sabe que eu reflito muito sobre violência doméstica quase todo dia, sabia? Isso está me deixando, assim, muito preocupada. A gente precisa ter ações mais... não nada romantizadas dos relacionamentos. Acabar com essa história. O romantismo já era, entendeu? Acabar com essa história. Ser mais concreto e real, entende? Porque se relacionar com... E uma das concretudes da realidade que eu coloco aqui é que se relacionar com uma pessoa pode haver possibilidade de sim ser traído ou não. E o que é que eu vivo? Vivo a relação. E ponto. Vivo a relação. Sem essa perspectiva, nunca vai me trair, sabe? Pelo amor de Deus. É isso, eu queria colocar essa questão para vocês. Pode ser uma coisa, um pensamento fora da ordem, mas é assim que eu penso. Um beijo para vocês, fiquem em paz. Tchau.